Fala guys, beleza? Hoje eu vou fazer um estudo de um tema que eu tenho tido bastante dificuldade em game, que é jogar contra o Big Blind em boards 9 high conectados ali. Separei alguns boards aqui, gerei um Excelzinho aqui com algumas frequências que eu puxei do GTA Wizard para comparar, tentar entender melhor algumas, tentar fazer algumas simplificações pro game. Eu tenho bastante dificuldade, principalmente de jogar duas overs ali, um As-Rei, As-Dama, um Rei-Dama. Não é que é muita dificuldade assim, mas eu quero entender melhor como funciona a teoria para ver se eu não estou sebetando demais esses combos e acabo tendo que foldá-los depois. E daí eu decidi separar aqui em três efetivos diferentes para esse vídeo. Talvez futuramente eu faça uma parte 2 com esse vídeo jogando mais deep com 50 blinds mais. Mas nesse aqui eu trouxe com essas primeiras colunas aqui da canhota no efetivo de 40 blinds, na parte central no efetivo de 30 e a parte da direita no efetivo de 20. A minha maior dúvida em game é ali na casa dos 20, 25. Quando a gente já abre com esse stack, que a gente tem uma mão forte, mas que vem esse tipo de board que não favorece nosso range ali, principalmente na parte das Broadways off ali. Então, por isso que eu resolvi fazer esse estudo e como é o intuito do canal, eu vou estar gravando aqui, né? Gravarei aqui para compartilhar, porque pode ser a dificuldade de outra pessoa também, e quem sabe, tipo, para quem não tem acesso ao GTA Wizard, coisa do tipo, algumas ferramentas, então pode ser que eu consiga ajudar também nesse sentido, né? Expondo aqui, eu vou mostrar alguns ranges, um pouco de pós-flop aqui, e dá para o pessoal pegar um pouco mais de conhecimento, bater o olho até em combos que sejam a dificuldade de vocês e não a minha, para estar olhando, né? Tipo combos de top pair também. A minha principal dificuldade, como eu falei, é nesses combos de Broadways off ali, Ace Highs Forts off, até Suited que eu quero ver como eles se comportam. Mas a gente tenta dar uma olhadinha também aqui nos top pairs, alguma coisa nesse sentido, over pairs. Eu acho que a gente vai dar uma passadinha pelo que eu separei aqui, tá? Então, algumas considerações aqui que eu tirei ao preencher essas tabelinhas aqui é que a gente nunca vai ter uma CBET range, né? Isso aqui parece ser bem simples, mas pode ser que para alguém seja duvidoso. Então, nesse tipo de board, eu coloquei três tipos de boards conectados aqui. Todos eles eu coloquei tudo Rainbow. Coloquei um 987 todo conectado, um 986 que tem um gapzinho aqui no meio e um 985 com dois gaps. E para via de estudos também eu trouxe um que ele é desconectado aqui, que ele não permite já uma sequência no flop, que é o 983, para a gente dar uma olhadinha. Então, até nesse 983 aqui, que ele não tem a possibilidade de sequência já no flop, nem nesse cara aqui existe uma CBET com 100% do nosso range. Então, a gente tem que saber que nesses boards 9 high contra o Big Blind a gente sempre vai ter que ter frequências de check com parte dos nossos combos. Eu colori aqui a coluna da frequência de CBET para a gente tentar visualizar aqui aonde mais a gente vai ter CBETs. E a gente vê aqui que o máximo que a gente vai ter de CBET é 80% do range, 75% ali, mas que tem casos que a gente está bem splitado aqui, 50%, 50%, 55%, 60%. Então
A gente tem que saber balancear nosso range nesse tipo de board contra o big para não ficar muito explorável também. Eu tentei separar aqui por posições que a gente está abrindo para ver se eu ia enfrentar, se a gente vai, se na estratégia, se a gente teria muitas diferenças de como jogar esses combos off ali, mas pelo que eu vi assim não tem nada muito gritante na diferença de como jogá-los. Então eu acho que dá para simplificar e jogar eles todos meio parecidos, independente da posição que a gente está abrindo. Eu vou começar a mostrar aqui pelo mais shallow aqui, a gente com 20 blinds, para a gente dar uma olhada. E como eu já falei que não vai ter, a gente pode até dar uma olhada aqui, mas como não vai ter tanta diferença, então eu não vou ficar passando por todas as posições. A princípio, para esse de 20 blinds, eu vou começar olhando aqui pelo a gente abrindo do botão, tomando um call do Big Blind, 1987, que é o mais conectado de todos. Aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês já de início, que o porquê que quanto mais existe uma tendência de que quando ele está totalmente conectado assim, a gente vai ter um pouco mais de check. A gente pode ver aqui na tabelinha. Quando ele está mais conectado, a gente tem mais check. Daí quando ele vai abrindo um gap, ele vai tendo um pouquinho menos de check. Quando ele abre dois, ele tem um pouquinho menos ainda. E quando ele está totalmente, não totalmente, mas quando ele está sem a possibilidade de sequência aqui, ele começa a se betar um pouquinho mais. Isso ocorre devido ao fato da quantidade de combos que o range do Big tem lá de nuts, tá? Nesse 987, por exemplo, se a gente der uma olhadinha aqui nas possibilidades de sequência que o Big tem, que o Big não, que o botão, né? Tem que voltar aqui. Aqui. Se a gente der uma olhada aqui nas possibilidades de sequências que o Big tem, isso, estou falando invertido, que o Big tem, a gente pode contar aqui que são 12 combos de Vala 10 off, com mais 12 combos de 10 e 6 off, são 24 combos. Aqui a gente tem mais 12 combos de 6 e 5 off, a gente já foi para 36 combos, com mais 4 de cada um desses suited aqui. Então a gente tem 36, 40, 48 combos nessa árvore aqui. Eu tinha até anotado aqui, eu acho que eu acabei anotando com 30 ou com 40 blinds efetivo e ele não tinha esse 10 de 6 aqui na defesa, eu acho. Então a gente sai de 48 combos, que ele pode já ter de sequência no flop aqui, numa board 9, 8 e 7, por exemplo. Quando a gente vem para uma 9, 8 e 5, então a gente saiu de 48 aqui, né? Vou até deixar anotado aqui, 48 com 20 blinds efetivo. A gente vem para nessa board 9, 8 e 5, ele tem 12 combos com mais 4 aqui, então ele tem 16. Então ele sai de 18 para 16. Então por isso que a gente vai notar algumas diferenças na questão de CBET aqui. A gente começa a CBETar um pouquinho a mais no 985 do que no 987 devido a esse fato. A quantidade de combos nuts que o vilão vai ter no 987 é muito maior do que no 985. Então, se a gente der uma olhada aqui, vamos dar uma olhada no range do botão aqui. Vou focar na parte que eu estava interessado de fazer o estudo aqui, como eu tinha falado. A gente vê que a gente tem aqui uma boa frequência de CBET aqui no As e Dama Off, uma boa frequência
no Ice Rei Off. Que combos que eu até tinha anotado em algum lugar aqui, ó, que eu anotei nas conclusões. O Ice Rei Suited, o Ice Dama Suited, o Ice Vala Suited, Rei Dama Suited, Rei Vala Suited. Esses são sempre os primeiros combos que a gente vai querer dar check nesse tipo de board. A gente quer dar check aqui porque a gente não quer fazer o vilão foldar lá um Rei 2 suited. A gente quer manter essas mãos que a gente está dominando. Quando a gente dá check aqui, o vilão pega vamos supor, a gente deu check behind, o rei 10 bate um rei no turn. O vilão do Big lá tem o rei 2, a gente vai extrair duas streets de valor dele. Quando a gente sebeta essa mão aqui, por mais que a gente já puxe o pot no flop ali, beleza, legal. Só que a gente faz o cara foldar um monte de mão que a gente está ganhando dele. A mesma coisa os ases mais fortes aqui. A gente não tem equidade para apostar essas mãos e pagar um check raise, então a gente está desperdiçando uma certa equidade, e combinado com o fato da gente estar fazendo foldar um monte de mão que a gente está ganhando, isso começa a ficar trágico. Então a gente sempre quer manter essas mãos no range de check, nosso check behind, porque quando ele acerta um top pair lá, a gente está dominando ele, a gente extrai duas streets e ao mesmo tempo a gente não corre o risco de ter que foldar para um check raise. Então, essa meiuca, esses reis suited aqui, principalmente reis suited bem forte, ases suited são os primeiros que a gente vai querer checar. Quando a gente vem para a parte dos combos off, a gente não se importa tanto. Sempre, pelo que eu vi, sempre vai ser uma estratégia mista, onde a gente pode CBetar ou a gente pode dar check. E pelo que eu vi, quando a gente opta pela CBet e a gente toma o check raise, a gente vai foldar quase sempre. A gente vai pagar quando a gente tem uma equidade adicional. Vamos dar um exemplificado aqui nesse board, por exemplo. A gente vê que a maior parte da nossa CBET aqui, a size de CBET nossa, a maior parte é de 33% e ele mixa 55% também. Então vamos dar uma olhada nas duas sizes. Vamos supor que a gente pegou um rei dama nosso ali, rei dama off, a gente fez 33, a gente tomou um check raise. Ó, rei dama off, rei vala off, as vala off, todas essas mãos foldando. Se a gente tivesse apostado rei dama, as dama suited e aquelas mãos todas, a gente está foldando elas praticamente sempre, tá vendo? A gente está pagando com alguma frequência quando a gente tem um backdoor flush, mas a gente ganha muito mais em dar check do que jogar de c-bet e ainda pagar versus o check raise aqui. E contra a size de 55%, se a gente tivesse feito e a gente tomou um check raise 3x, por exemplo, aí a gente não paga nem com backdoor mais aqui, a gente já está foldando, a gente está foldando todas as duas overs com as duas overs off aqui. Nesse caso a gente folda todas as duas Broadways com off aqui, porque elas não têm equidade nenhuma nesse board, né? Elas não têm uma equidade direta para já acertar alguma mão forte no turn. Seria diferente no caso de se fosse um 987. Quando a gente volta para o botão aqui, a gente vê que um rei vala, ele tem a equidade da broca ali, 10 ainda, e ele está apostando bastante. Tanto o rei vala como o rei dama. Eu vou fazer o mesmo exercício aqui. Quando a gente aposta baixo, o rei vala e toma o check raise. Opa, coloquei errado. Toma o check raise aqui. Você vê que aqui a gente paga o rei vala, a gente paga o as vala e folda o as dama, que é mais forte. Para quem está iniciando parece meio estranho, né? Mas é a lógica da equidade que a gente tem futuro aqui. Quando a gente está pagando um rei vala, um as vala, a gente tem a possibilidade de acertar um 10, fazer uma sequência no turn e, e montar uma mão muito forte, né? Coisa que quando a gente tem um as e dama a gente não tem. Nossa possibilidade maior aqui é acertar um top pair, só que o range do vilão tá recheado de dois pares, de sequências, como a gente viu, ele tem 48 combos aqui
de sequência já no flop, então muitas vezes o as ou a dama que bater no turn ali não vai nos adiantar para ganhar a mão. Então é por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado. E aqui, se a gente tivesse feito uma size maior, daí segue a mesma lógica que seguia no 9, 8 e 5, tá? A gente perdeu a equidade aqui, né? A gente fez uma size alta com uma mão que tinha equidade. Então, quando a gente toma check raise, mesmo eu tendo a broca aqui do 10, eu não posso mais pagar com as e vala, rei vala. Então, esse é um outro conselho e um outro insight que dá para ter através da tabelinha que foi criada aqui. Se a gente for olhar aqui pelas sizes preferidas, a gente vai ver que quando a gente está com 20 blinds efetivos, a nossa size preferida nunca vai ser uma size muito alta. Ela chega no máximo a 55%, como a gente pode ver, quando o Open vem de EP. Do MP para frente, a gente nunca vai ter uma size muito alta. Sempre 33, 25, algumas vezes os 50%, mas com pouca frequência. Então, esses combos aqui são interessantes para a gente. Se a gente optar por CBETAR, por exemplo, a gente viu lá na nossa HUD que o vilão ele tem pouco check raise, ou então ele folda muito para CBET. Se a gente viu que dá para explorar o vilão ali, vamos de size 1/3, vamos com uma size baixa nesse 20 efetivo aqui, para a gente não correr o risco de tomar um check raise, de tomar um check shove ali e ter que foldar uma mão que poderia virar uma mão muito forte no turn. Então, quanto mais mais short o efetivo tiver, a gente vai querer jogar mais de sizes menores para a gente conseguir ainda pagar um check raise com algumas mãos que a gente tem equidades futuras e a gente tentar realizar essas equidades. Mas como eu tinha falado e eu anotei aqui também, ó, combos off com duas overs que não tem equidade adicional mixam entre check e cbet, mas quando cbetam e enfrentam check raise, acabam foldando quase sempre. Então a gente tem que ter essa cautela, que muitas vezes esses combos eles quase sempre são splitados em check ou cbet, mas quando eles cbetam, quase sempre também eles vão para cbet fold. Então, se você sabe que você está enfrentando um vilão lá que tem uma alta frequência de check raise, começa a transformar esse mix de c-bet e check em full check contra ele e tenta realizar a equidade dessas mãos. Tipo, se eu estou enfrentando um vilão lá que eu vi que ele tem 20% check raise, 22, 25, e eu tenho um rei vala aqui, por mais que eu saiba que o rei vala aqui ele tá se betando bastante. Vamos pegar o caso do rei dama. O rei vala, ele é um combo que ele ainda vai se betar e vai pagar, como a gente viu quando a gente se beta baixo, ele vai pagar o check raise de 3x ali. Ele ainda paga, mas o rei dama, por exemplo, ele tem um alto índice de c-bet aqui, só que ele sempre folda para check raise. E eu sei que aquele vilão ali específico é um vilão que dá muito check raise. Então, dá para começar a explorar de certa forma esse vilão e checar behind essa mão aqui para realizar contra aquele rei 2 que o cara pode ter lá, que vai acertar um rei no turn e você vai extrair duas streets dele. Muitas vezes ele mesmo bate um rei lá e ele começa a te agredir, porque ele sentiu uma certa fraqueza no seu rei. Então, assim, você tem diversas formas de extrair mais fichas com o check contra esse vilão específico do que com o bet. Vamos colocar aqui agora na board um pouquinho desconectada para a gente ver. Ó. A gente vamos, acho que de EP eu vi uma certa diferença aqui. O 987 e isso deve
ter muita interferência na quantidade de combos e de nuts aqui que o vilão tem, tá? Quando a gente abre de EP, toma um call do Big no 987, que ele tem 48 combos ali. Acho que talvez o EP, contra o EP, ele não esteja defendendo 10 e 6 ali, pode ser isso. Daí ele vai ter 36 combos aqui, mas enfim, são muitos combos de sequência já no flop. Isso que eu contei sequências apenas, né? Ele vai ter muitos dois pares. Nesse tipo de board, o Big Blind vai ter vantagem de range contra o TG. Então, a gente tem que ter um pouco de cautela e por isso que a gente checa 40% do range aqui quando a gente abre de EP. Aqui a gente vem para aquela mesma lógica, Ace Rei, Ace Dama, aqui Rei Vala Suited, ó. O Rei Vala que aposta mais é o de espadas, porque não tem o backdoor. Mas os outros ele quer dar mais check, tá vendo? Ele zela por manter a equidade dele ali para as streets futuras. Só que quando a gente joga, repara bem aqui no Ace Rei e no Ace Dama, quando a gente sai dessa board mega conectada para uma board que ela não tem a possibilidade de sequência no flop, a gente já começa a ir muito mais para CBET. A gente caiu aqui para 40, de 40 para 30%, e aqui ele está CBetando muito mais o Ace Rei, o Ace Dama, e aqui ele escolhe CBetar mais os que tem o backdoor flush, porque ele vai pagar o check raise aqui. Vamos ver, ó, os Ace Rei aqui, eles estão quase sempre escolhendo a size de 20%. Então, quando ele CBeta 20% aqui e toma um check raise, ele não vai foldar, ele continua pagando aqui. Tô olhando só para os suited agora, tá? Se fosse um check raise mais alto do cara, quase 4x, quase 5x, ainda assim ele continua pagando aqui. Usar esse rei, usar esse dama. Aqui que está o segredo da gente não querer fazer uma size alta. Vamos supor que a gente fizesse 55% com o nosso Ice Rei. E a gente toma 3x aqui. Ele ainda está atolando aqui, mas ó, o Ice Rei... Está atolando não, que ele está pagando o Ice Rei, né? Mas o Ice Rei de espada que não tem o backdoor, ele já começa a foldar, já ficou indiferente. Então a gente vê que quanto maior a size que a gente faz, menos a gente consegue pagar depois do check raise. Então, por isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E com esses combos que são um pouco mais especulativos, se a gente optar por seletar, não fazer sizes altas, principalmente quando o efetivo é baixo. Sizes, combos que geralmente o GTA Wizard ele escolhe por fazer uma size um pouquinho maior. Um 10-10, um Vala-Vala, um Dama-Dama, que são overpairs do board, que precisam de proteção aqui. Ele quer proteger contra tipo um 10-10 quer proteger contra um Rei Vala que o cara tem lá, que tem duas overcards. Você pega aqui top pairs, que tem o 9, que são um pouquinho vulneráveis, ele vai querer fazer um pouquinho mais de size alta. E isso fica bem visual quando a gente... Eu vou mudar o efetivo aqui para a gente dar uma comparada. GP 983 de novo. Quando a gente coloca 30 blinds efetivos, vocês viram que com 20 a size maior que a gente tinha, que a gente viu aqui já, né? A size maior era ali na casa dos 33, 25%. E quando a gente vem para 30 blinds, aí a size que ele já está usando, a preferencial dele aqui, a preferida, é um mix, na verdade. Só que ela, além dos 55%, que já era uma size intermediária, agora ele inclui uma size de 83%, que já é uma size forte. A gente vê aqui novamente, segue o mesmo padrão, 10-10, vala-vala, dama-dama, você pega um dama-9, você pega um rei 9. Então, combos que precisam de protection e combos que têm um valor muito bom, eles vão para uma size alta. Se a gente jogar
40 blinds aqui, 40 EP Big 983, 983. Big Blind check. Ó, a gente consegue ver que a size preferida agora ela é overbet, 125 pursa. Então, quanto maior vai subindo o, o efetivo da mão, mais a size alta a gente quer utilizar. A gente vê aqui, ó, EP abrindo 125 pursa, MP 83. Então, quando está 40 blinds, essa size de 83, de 125 pursa, ela é bem presente. Quando vai diminuindo para 30, você começa a ver ainda 83, 55, mas a de 125 já não existe mais. Daí vai caindo, a de 83 já não existe mais, ainda mantém a 55. Então, quanto menor vai ficando, menos size altas a gente vai utilizando. E aqui é importante a gente entender também. Isso é na board que o vilão não tem tanta vantagem de range. Ele não tem aqui tantos combos de nuts. Se a gente tira o 3 aqui e volta a colocar o 7, o vilão volta a ter aquele monte de combo que já é sequência pronta no flop. Você vê que ó, a gente saiu de 32% de overbet para 1%. A gente diminui as sizes de 83% também. Então a gente começa a ser mais cauteloso, porque o vilão tem vantagem de range, o vilão tem muitos combos fortes. Então isso é importante da gente estar sempre ciente. Quanto mais conectado o board, mais a gente tem que ter cautela. Quanto mais dips tiver, mais a gente tem que ter cautela. E daí, quanto mais short vai ficando, mais a gente já quer atolar as nossas mãos de valor. Então, isso se aplica tanto para o TG aqui como para o botão. Se a gente for dar uma olhada aqui, o botão no 987, ele não vai ter size alta aqui, de novo. Size de overbet ele não tem mais, ó, 1% das vezes só. Se a gente for olhar, é um pouquinho do 10-10, um pouquinho do vala-vala. De resto, ele está optando pela size de 55 pursa aqui, quase sempre que ele opta por ser beta. Aqui a gente novamente vai seguir aquela regrinha, 40 blinds efetivo, vamos dar check com o nosso Ice Rei, com o nosso Ice Dama, com o nosso Ice Vala, com o nosso Rei Dama. Aqui, se a gente quiser optar por CBTA ou checar, a gente tem as duas opções, parecem ser boas opções. Daí aqui eu splitaria, como eu já falei, de acordo com o vilão. Vilão que folda bastante para CBET, eu CBETO. Vilão que dá pouco check raise, eu CBETO. Vilão que dá muito check raise, eu começo a checar. E vamos lá, size de 55 pursa aqui. Aqui a gente tem um efetivo maior. Aqui a gente vai conseguir pagar um pouquinho mais de check raise. Por isso que aqui a gente não quer fazer uma size tão baixa, tipo de 20%. Quase não tem no nosso range. A gente não quer fazer uma size muito baixa aqui. Então a gente já começa a fazer um pouquinho mais alta, 55 pursa. 55 pursa começa a fazer, na teoria aqui, né? No GTO Wizard ele começa a foldar alguns 7x, que é o último par do board, que no caso, se a gente tivesse feito 20%, não foldaria. Então, ele aumenta um pouquinho a size dele para 55 pursa, para já começar a fazer foldar um pouquinho de 7x, um pouquinho de 8x, aqui tem 7x off que está foldando. Não sei se na prática o field sempre folda, mas na teoria aqui é por isso que ele faz. Então ele faz os 55% ali, quando ele toma um check raise de 3x. Mesmo contra um check raise de 3x aqui, ele está foldando já os
Rei Vala e Ás Vala. Então é interessante aqui a gente dar uma olhada agora na estratégia. Vamos ver como está jogando o Rei Vala e o Ás Vala, se eles estão indo para 55. Tá indo para 55, 55, 55. O Ás Vala tem muito mais check, né, do que o Rei Vala. O Rei Vala, ele quando aposta, ele vai para 55 mesmo. Ele vai para 55 e folda para check raise. Então, para check raise 3x, né? Óbvio. Se fosse um check raise de 2x e um pouquinho aqui, ele não vai foldar o rei vala. Aí ele já começa a pagar. Mas é aquilo de novo, ó. As e rei, as e dama, rei dama, que são combos que não tem act adicional. Esses são bem tranquilos de foldar contra o check raise. Então sempre fazer essa decisão em game. Você betar esses combos? Se eu betar, eu tenho que ter consciência de que eu vou betar e vou foldar. Esses combos parecem, principalmente para quem está iniciando no jogo, parecem combos bem fortes, que não posso foldar essa mão e tal, é uma mão muito forte, demoro para pegar uma mão dessa de novo e tal. Então, se você é desse que vai betar e vai pagar o check raise porque acha que é uma mão muito forte, não beta, dá check behind com essa mão. Agora, se você tem disciplina e sabe que essa mão é um c-bet fold, dá para c-betar contra alguns vilões e foldar contra check raise. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar aqui que eu tinha anotado aqui. Com 30 e 20 blinds efetivo, a nossa frequência de c-bet deve aumentar um pouco se comparado com a frequência de 40. Então é o que eu comentei agora há pouco, né? Quanto maior o efetivo vai ficando, mais cauteloso a gente é. Consequentemente, a gente acaba incluindo um pouquinho mais de check no range. Se a gente pegar só a primeira linha para a gente dar uma olhada aqui, se vocês quiserem, depois vocês comparam o resto. Mas 40 blinds efetivo aqui, o EP no 987, ele tem 55% de check. Quando cai para 30, ele tem 40% só de check. Então ele saiu de 45% de c-bet para 60%. Ele aumentou, e aqui ele manteve com 20 blind. Então, quando cai um pouquinho o efetivo, ele aumenta um pouquinho mais a frequência de c-bet. Daí a questão é de bater o olho em combo por combo ali e ver aonde que ele está aumentando essa c-bet. Uma coisa que é interessante da gente ver também, que eu acho que eu escrevi em algum lugar aqui agora. ah, Daqui a pouco a gente dá uma olhada ali melhor. Mas enfim, é, o que é interessante, isso aqui faz muita interferência. Então, um board 987 que ele sai de 36 combos de sequência até 48 combos, dependendo se ele está defendendo o 10 e 6 off ali, ele é uma board que a gente vai ter muito mais check do que no 985, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha nos 985. A gente olhou muito 987 e 983. Vamos dar uma olhadinha nos 985. Aqui temos 40 e abrimos de botão. Tá. 985, a gente está checando aqueles ases suited forte, aqueles reis suited forte, e com 40 ele está tendo uma boa frequência de as e reis dando check também. Se a gente comparar o 985, que a gente tem 53% de check, com o 987, vamos dar uma olhadinha. A gente saiu de 53 para 54, pouquíssima diferença. A gente vê aqui alguma diferença aqui no Ás e Vala e Ás e Dama, Ás 10, Ás e Vala e Ás 10. Parece que estavam dando um pouquinho mais de check. Aqui eles estão dando mais check no Ás 5 e no Ás 7. Meio óbvio também, né? No Ás 7, o Ás e Vala e o Ás 10 eles têm mais equidade, né? O Ás 10 tem duas pontas, o Ás e Vala tem broca. Então, por isso que
que ele se beta um pouquinho mais aqui, questão de equidade, que deve ser o contrário se a gente jogar para 20 blinds, pelo fato dele não querer rasgar a equidade dele. Vamos dar uma olhada nisso. Botão, abre, big call, 987, big check. O As 10 aqui ele continua se betando bastante, As vala um pouquinho. E aqui o As 10 está se betando bastante porque aqui ele vai atolar essa mão, com certeza, né? Vamos ver qual size que é. O size que ele mais usa, 33%. Do As 10 aqui com duas overs e duas pontas. Então quando ele toma check raise aqui, ele já está atolando algumas vezes aqui. O As 10 off está atolando quase sempre. Então é isso. Como ele tem muita equidade num efetivo pequeno, então ele já está disposto aqui, se eu CBtar aqui eu vou atolar, ou eu vou jogar de call e call, ou eu vou jogar de CBET, o cara dá check raise e eu já vou chovar já e ele que se vira lá. Então, por causa disso. E se a gente der uma olhada com 20 blinds 985, no 985 ele já tem um pouquinho mais de CBET aqui. A gente viu que com 40 ele checava tudo aqui, né? Do As Rei até o As 10, porque com 40 o efetivo está um pouquinho maior e a gente volta naquela velha máxima. O efetivo está maior, a gente precisa de mais equidade. Então, por isso que ele dava check com o As 10. E isso entra no que eu estava falando. O efetivo está maior, as frequências de check são maiores aqui, porque ele quer ter um pouquinho mais de equidade, ele não quer se betar e foldar certas mãos. Então ele vai prezar por essa equidade futura que ele tem e vai dar check com alguns combos que ele não quer foldar para. E ele vai dar c-bet com alguns combos que tem equidade adicional, que são combos que ele pode pagar check raise. Então, deixa eu dar mais uma olhada aqui, nos boards desconectados. Vamos utilizar sizes mais altas de EP com nossos top pairs e over pairs para atolar contra check raise. E quanto mais LP ficamos, podemos ir diminuindo as sizes. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Boards desconectados que a gente estudou foi sempre o 983, né? O 983, quando a gente abre de EP, blind 983, aqui eu acho que ele nem está indo para size tão alta, está indo para 55% aqui com todos os 9x e overpair. Vamos só dar uma olhada nos top pairs aqui. Eu queria ver bastante da parte off, mas é interessante a gente dar uma olhada nos top pairs aqui também. Então fizemos 55 e a gente tomou um check raise. A gente não tem call aqui mais, né? Quando a gente faz 55 toma check raise, a gente já vai chovar todas essas mãos de valor aqui, ó. A gente não vai fazer slow play com as eyes, rei, nada do tipo. A gente vai pegar os 9 que precisam de proteção e vão all in com 20 blinds. Vamos para 30. 30 EP Big 983. Aqui a gente já tem size de 83% agora, aquilo que a gente tinha falado. 20 blind a gente vai até 55 mais ou menos. 30 começa a entrar 83, 40 começa a entrar 125. Então 983 a gente tem alguns top pairs aqui, ó. Vala 9, ele tá 38% das vezes ele tá fazendo 83. Quando ele faz 83% aqui, o vilão tem poucos raises aqui, né? Quando ele faz. E alguns dos raises aqui vão para 2x e um pouquinho. A gente pega de novo, overpairs, chove, dama 9, chove.
isso até 30. Vamos dar uma olhada até 40. Se 40 é suficiente, a gente atolar um 9x ali. 9, 8, 3. Aqui a gente já viu que vai ter overbet, né? Então, bastante overbet. Demos aqui overbet com o nosso Dama 9 suited, por exemplo. O vilão tem pouquíssimo raise aqui, né? Se não for tudo all-in, esses raise já. Enfim, demos overbet com o nosso Dama 9. Vamos ver todos os cenários aqui. Tomamos um clique. Dama 9. Tá praticamente indo tudo de chove aqui. Dama 9 eu iria também. Se a gente toma um pouquinho mais de um clique. Chove. Se a gente toma o chove. Call. 40 blinds. Então 40 blinds. A gente deu overbet com Dama 9 aqui. O cara chovou lá. A gente paga. Na teoria, tá? Na teoria. Eu não sei como que o field enfrenta uma overbet aqui. Acho que não é tão usual a gente dar essas overbets, então é mais difícil ainda saber como que o field vai enfrentar essa overbet. Eu não sei se o field pega um 9-8, por exemplo, aqui, que são top 2 pairs, e se dá só call ou se já chova. Eu não sei se vai ter chove só com o 10-10 e o dama vala, sabe? Eu não sei se, por exemplo, se não vai pegar o vala 10 suited aqui, o vala 10 off, que são duas pontas, que tem um efeito bem parecido com o dama vala, e se não vai acabar entrando tudo no mesmo balaio aqui, não vai chovar também. Ou se não vai ser um range mais forte. Então, aí fica um pouco difícil de fazer uma análise, mas a gente vê que ali de EP, quando a gente abre, a gente tem bastante size alta nesse board desconectado, e quando a gente toma check raise a gente vai atolar, que é o que a gente estava dizendo aqui. Quando a gente vai para botão, analisar esse mesmo spot, botão versus big 983, a gente não tem mais tanta overbet, tanta size muito alta quando a gente está em posição final, posições de LP ali, né? A gente tem aqui ainda algumas overbets, mas você vê que o Dama 9 ele já começa a diminuir um pouquinho, ele já quer fazer ali 83, ele já quer fazer 55 com alguma frequência. Ó, o Rei 9. O Rei 9 está fazendo 33, às vezes 20%. Aqui o Rei 9 e o Wise 9 deve ter sentido de fazer 33. Quando ele faz 33, ele deve tomar check raise. Ó, tá vendo? O Wise 9 e o Rei 9 estavam fazendo 33, porque quando ele faz 33, ele toma check raise de 9 pior, que vai precisar proteger. Então ele não precisa inflar o pote, o vilão vai inflar para ele. E daí ele pega e chova. O vilão deu check raise de Ice 9, de Dama 9, ele pega o Ice 9 dele que ele tá matando o vilão, ele vai lá e chova. Então ele não precisa fazer muito alto quando ele tá em late position ali. O range dele é muito maior também. Então, para ele balancear o range dele, se ele começa a fazer muita size grande com valor, ele vai ter que ter muita size grande também com blefe, então vai ficar muito difícil dele achar essas sizes grandes com blefs aqui, tipo ele tem de blefe aqui fazendo size alta, um rei 10, um rei vala, um rei dama off com alguma frequência, tem um dama 7 aqui com alguma frequência, mas você vê que já são combos bem fora do comum de fazer. Você imagina se a gente começar a colocar overbet para todos os 9x aqui, a gente tem que começar a expandir para o range de blefe aqui também, a gente vai ficar muito desbalanceado. Não desbalanceado, a gente vai ficar balanceado, mas a gente vai perder muito dinheiro, eu acho, com a parte de blefe, talvez. Então acho que é isso, eu acho que deu para dar uma boa passada aqui.
Eu deixei as tabelas aqui, as considerações e conclusões abertas aqui para ficar visível, e vocês poderem ler também em qualquer momento do vídeo. E eu espero conseguir ter ajudado. E é um conteúdo meio denso, meio que é bom rever para ir pegando alguns insights adicionais, para ir fixando melhores esses insights que foram passados e, e pegar, revisar mãos também desse tipo, tentar fazer algum filtro, um Poker Tracker, Hold'em Manager, Hand to Note ali, fazer algum filtro para ver como que vocês estão jogando e comparando com as estratégias que a gente viu aqui para fixar cada vez mais. E é isso que eu vou fazer, porque como eu falei, essa é uma dificuldade minha. Agora eu vou começar a pegar algumas mãos minhas e começar a comparar com a teoria para ver se eu joguei certo, se eu poderia ter feito algum desvio aqui, outro desvio ali, e, e tentar masterizar cada vez mais essa estratégia para na hora que chegar em game ali eu não ter tanta dificuldade. Qualquer dúvida, comentário que possa agregar, qualquer coisa nesse sentido, deixa aí nos comentários do YouTube, pode me chamar no direct do Instagram. Enfim, se você curtiu, deixa um likezinho também para dar uma fortalecida, se inscreve no canal e sempre que eu for fazendo algum estudo novo sobre algum esporte específico assim, eu vou tentar gravar e vou tentar fazer um upload aqui para tentar agregar para vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido aí. Um abraço e boa sorte pra gente.